A todos, tudo certo? Vamos começar. Então, hoje é dia 8 de setembro, terça-feira. Vamos fazer a aula de Física 2 com a turma de Engenharia Mecânica, segundo ano de Engenharia Mecânica. Dando continuidade à parte de termodinâmica, que a gente começou há 2 semanas, e vamos finalizar hoje, né? Como eu disse, não conseguimos fazer isso no tempo que a gente programou. Já faz 3 semanas já, né? Então eu esperava dar em 3 semanas, vamos ter que fazer em 4, né? Porque é muito extenso. Então temos que finalizar hoje, beleza? Turma, espero que vocês, né, estejam vendo aí as aulas pela internet. Na semana passada, por algum motivo, não deu para subir no site direto da Microsoft, não sei o que aconteceu. Então eu postei para vocês no meu canal do YouTube, tá? Então passei o link desse canal. Vamos ver o que vai acontecer essa semana, tá? Se não, faz do mesmo jeito também essa semana, sem problema nenhum. Tranquilo? Antes da gente começar, né, o assunto novo de hoje, eu quero retomar algumas coisas da semana passada, porque serão importantes para a gente dar continuidade, tá? Então eu vou agora já partilhar aqui a tela. Muito bem. Todo mundo espero que esteja enxergando a tela. Se vocês pelo menos puderem dar um sim aí, para mim já ajudaria muito. Tá dando para ver sim, Olavo. Muito obrigado, meu jovem. Então, turma, na semana passada a gente começou a falar, né, da parte de trabalho termodinâmico, né? E aí falamos da primeira lei da termodinâmica, basicamente a lei que fala sobre conservação da energia, incluindo, né, energias mecânicas e a parte de energia térmica, calor. Então, num sistema qualquer, né, em que você tenha troca de calor desse sistema com o meio externo e você tenha a realização de trabalho desse sistema sobre o meio externo ou vice-versa, né, do meio externo sobre o sistema, a gente define a energia interna do sistema, a variação da energia interna do sistema, basicamente, como sendo o saldo entre o calor trocado pelo sistema e o trabalho realizado. Então, isso cai na primeira lei da termodinâmica, ΔU, né, que é a variação da energia interna, é igual ao calor trocado, Q, menos o trabalho realizado, que é o W. Tá? E aí a gente fez alguns exercícios sobre isso. Muito bem, a gente tentou definir energia interna, né, pensando na parte macroscópica, né, sem querer analisar a parte microscópica. Aí depois a gente passou para essa análise microscópica e nós vimos que a energia interna, no fundo, é a soma das energias cinéticas de todas as partículas que constituem o gás. Cinéticas, potenciais, né, enfim, né, pode ter potenciais também de interação à distância, tá? Basicamente, quando a gente fala de um gás ideal, ok? No caso do gás ideal, a gente não considera energias potenciais, porque a gente, né, não imagina que vai ter forças à distância, a gente só considera forças durante as interações das colisões, né, entre as partículas, tá? Então, num gás ideal, a gente fala que a energia interna, basicamente, ela é o quê? Ela é a soma das energias cinéticas de todas as partículas que constituem o gás. Tá? Então, aí não entra as energias potenciais. Pessoal, se vocês olharem, eu dei uma pequena modificada na aula, então eu vou, obviamente, enviar novamente, né, como sempre eu faço. Então, tem uma pequena modificaçãozinha, então por isso que eu queria retomar um pouquinho isso, né? Então, primeiro aqui eu dividi agora, né? Primeiro eu vou falar do gás monoatômico e depois eu falo um pouquinho rápido do gás diatômico, tá? Então, para um gás monoatômico ideal, se ele é monoatômico, quer dizer que as partículas que o constituem são tão pequenas que a gente despreza, né, a forma, tamanho. Então, são pontinhos, né, materiais. Cada uma com uma massa m, né, e se movimentando aqui, né, ao longo dentro de uma caixa, por exemplo, aqui, né, de um recipiente qualquer. Cada uma tem uma velocidade, cada uma tem uma massa, então cada uma tem uma energia cinética de translação, ok? E aí a gente viu que a energia interna, por definição, é a soma dessas energias cinéticas todas, né? Que basicamente é a soma dos termos meio de mv².
Aí, pessoal, eu fiz um desenvolvimento gigante aqui dessa soma, tal, né? E eu não vou agora repassar por isso tudo, tá? Eu só queria lembrar que no final a gente passou por tudo isso. Lembrando que aqui, rapidamente, só para a gente lembrar que, então, no caso de uma partícula típica que tem uma velocidade v, essa partícula a gente pode decompor a velocidade em 3 eixos. Isso é importante a gente lembrar, tá? Uma velocidade vx, vy, vz, né? E como as partículas não têm uma preferência para se deslocar para uma dessas direções, a gente fala que essas velocidades vx, vy, vz, em média, elas são iguais, né? Se você pegar no bojo de todas as partículas, tá? Então, na verdade, quando eu falo em termos da componente, né? Pensando vetorialmente, o v quadrado é igual ao vx quadrado mais vy quadrado mais vz quadrado. Como esses vx quadrado, vy quadrado e vz quadrado são, em média, próximos um do outro, a gente fala que o vx quadrado é 1/3 da velocidade típica média das partículas, tá? Esse 1/3 é interessante, depois a gente vai discutir. Mas enfim, a gente pegou então, depois imaginou as partículas colidindo contra uma das paredes, né, mudando a velocidade, aplicamos as leis de Newton, ok? Aí tem toda uma coisa que a gente já viu a semana passada, então eu vou passar aqui rapidamente, para a gente poder chegar nessa expressão aqui, ok? Então, o importante é aqui, ó, é que no caso a energia interna das partículas, né, desse gás, na verdade, que é a soma das energias cinéticas de todas as partículas. Nesse caso do gás monoatômico, né, gás monoatômico ideal, ele é 3/2 de PV ou 3/2 de nRT. Né? Então, basicamente, a energia interna para uma dada massa de gás ideal, ela é proporcional à temperatura absoluta do gás. Né? Esse 3/2 tem a ver com esse negócio, eu cheguei até a comentar isso semana passada, né? Tem a ver com o fato da velocidade poder ser decomposta em 3 eixos, né? X, Y, Z. Então a gente chama de 3 graus de liberdade, tá? Por isso que vem desse 3 aí, 3/2, tá? Aí depois a gente viu que se eu pegar esse U, que é a energia interna total, e dividir pelo número de partículas, no fundo eu vou estar achando a energia cinética média, né? E aí a gente desenvolveu e chegou numa expressão para isso, que é o 3/2 de kBt, né? Energia cinética média por partícula, 3/2 de kBt, onde o K é uma constante chamada constante de Boltzmann e T a temperatura absoluta, naturalmente, né? De novo, esse 3 aí é porque você tem 3 graus de liberdade XYZ, no caso das partículas, né, monoatômicas, ok? Bom, tudo isso a gente viu na semana passada, a gente fez o exercício do átomo, né, dos átomos do gás hélio dentro de uma bexiga, ok? O que eu quis colocar a mais é no caso do gás diatômico, que eu acho que vale a pena a gente discutir isso com mais detalhes, e isso não estava lá, tá? Pessoal, porque assim, o que acontece? No caso do gás diatômico, é como se eu tivesse, então, as moléculas do gás como se fossem duas bolinhas ligadas por uma, né, alguma ligação firme ali entre elas, vamos dizer assim, né, conectadas, tá? Então a gente fala que é o modelo do halteres, como se fosse aqueles halteres de academia que você faz bíceps lá, aqueles trecos lá, tá bom? Então, duas bolinhas com um cabinho no meio. O interessante aqui é o seguinte, que essas partículazinhas agora, que não são partículas, têm uma estrutura, né, tem uma forma, elas podem ter movimentos de translação, só que elas podem ter movimentos de rotação. E aí que é a diferença, né, disso para o gás monoatômico. Então, no caso, se eu olhar uma partícula individual aqui, por exemplo, eu vou poder ter velocidade nos 3 eixos, x, y, z, e ela vai poder rotacionar em torno de pelo menos 2 eixos. No caso, como é uma partícula, né, um halteres, a rotação em torno do próprio eixo que contém o eixo do halteres, a gente nem considera, né? A gente considera a rotação, né, praticamente em torno aqui, por exemplo, do eixo y e aqui em torno do eixo x, certo? Do eixo z aqui a gente praticamente não tem, porque não tem momento de inércia quase em relação ao eixo z. A questão é que, além de você ter as energias cinéticas de translação nos 2 eixos, você vai ter as energias cinéticas de rotação, né? Então, na verdade, a grande questão é que aqui você fica com 5 termos de graus de liberdade, né? As energias cinéticas em cada eixo, referentes a cada eixo, e as energias cinéticas de rotação em relação aos eixos x e y, o que nos leva à energia interna, no caso, né, diferente do gás monoatômico, a ficar 5/2 de PV. Né? Então, 5/2 de PV ou 5/2 de nRT.
Ok? E aqui que é a brincadeira. Na verdade, se eu tenho 3 graus de liberdade, que é o caso do gás monoatômico, a energia interna fica 3 vezes meio de PV. Como aqui eu tenho 5 graus de liberdade, eu vou ter 5 vezes meio de PV, né? Ou 5 meios de nRT, certo? E a energia cinética média aqui também é 5 meios de kBt. Então, no fundo, é basicamente o seguinte, a energia cinética média, ela é tantos graus de liberdade que você tem, vezes meio de kBt. Né? Então, basicamente é isso. Então, se eu tenho 3 graus de liberdade, é 3 vezes meio de kBt, que é o caso do gás monoatômico. Se eu tenho 5 graus de liberdade, eu tenho 5 vezes meio de kBt. E aí por diante. Então, na verdade, essa energia cinética média e a energia interna, obviamente, né, são relacionados um com o outro, tá? Tem a ver com essa quantidade de grau de liberdade que a partícula tem para poder rotacionar, né, transladar e assim por diante. Ok? Então, eu queria complementar com isso, por isso que eu voltei um pouquinho, tá, gente? Bom, aí nós falamos já desses processos, a gente vai voltar nisso hoje, né? Processo isovolumétrico, processo isotérmico, processo adiabático, né? Processo, eu coloquei ali adiabática, né? Mas basicamente, aí como que fica a primeira lei da termodinâmica para cada um deles, ok? No caso do adiabático, a gente vai retomar hoje com um pouquinho mais de calma, beleza? Então isso aqui a gente já viu. Depois a gente fez esse exercício em que a gente calculou, né, a variação da energia interna, o trabalho realizado e o calor trocado em dois processos diferentes de um gás que vai sofrer a mesma variação de temperatura, de 300 para 450 Kelvin, só que um ele vai fazer isso a volume constante e o outro a pressão constante, né? Então a gente calculou a variação da energia interna, ok? Em cada processo o calor trocado, o trabalho realizado e calculamos o calor específico em cada processo, né? Que nos deu aí esses valores, né? 12,5, 20,8, no caso o calor específico a volume constante, o calor específico a pressão constante. E aí nós paramos aqui, eu só queria mostrar, depois eu só mostrei uma tabela para vocês e a gente não continuou, né? Porque aí eu pedi para vocês fazerem a diferença do CP menos o CV né, dá, na verdade, o R, né, 8,3, que é o constante universal dos gases, certo? Essa diferença CP menos CV. Eu vou mostrar que isso é verdadeiro, não só no exercício. Então é isso que a gente vai continuar a partir de hoje, né? Então gastei quase 10 minutos para fazer uma revisão. Então, temos que dar um gás agora, senão não vai dar tempo. Tá bom? Então, basicamente, o que eu quero que vocês aprendam é isso. Calores específicos de um gás ideal. Aqui eu vou falar só do monoatômico, mas depois, na hora que eu for falar do gás diatômico, vocês vão ver que é praticamente, né, o lance do 3 meios ou 5 meios, tá bom? Então, vamos falar do calor específico a volume constante. Como é que a gente faz? É imaginar primeiro a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual a Q, né, menos o trabalho, né? Aqui eu vou chamar de QV, que é calor trocado a volume constante, e o WV, que é o, né, trabalho realizado a volume constante. O ΔU não precisa, porque não interessa qual é o processo, o ΔU é uma função de estado, né? Independentemente do processo que você vai fazer, lembra que essa diferença Q menos W é sempre o mesmo que é o ΔU, certo? A questão é o seguinte, o ΔU para um gás monoatômico, o U é 3 meios de nRT, como a gente acabou de ver. O ΔU, então, obviamente, vai ser 3 meios de NR ΔT. É quanto que varia o ΔU tem a ver com 3 meios de NR vezes o quanto que varia o ΔT. O calor recebido a volume constante, pela formulinha, vai ser N, que é o número de mols, vezes o calor específico a volume constante, vezes a variação de temperatura. Isso é que nem aquela formulinha do Quimacete, lá, né, do começo de termodinâmica, tá? Só que ao invés de M, a gente coloca aqui o número de mols. E aí esse calor específico ele fica definido como calor específico molar. Menos o trabalho realizado. Se o volume é constante, acabei de falar, isovolumétrica, relembrei agora há pouco, né? Não tem variação de volume, não tem trabalho realizado. Tá certo? Daqui você já cancela o N, o ΔT, e você vai chegar facilmente que o CV, né, que é o calor específico molar a volume constante, é 3 meios de R, perdão, 3 meios de R.
Notem, para qualquer gás, desde que ele seja monoatômico. Ok? Então, é uma expressão que fica em função de R. Pronto, é um número fixo. Tá? Pessoal, calor específico a pressão constante, CP. Vou partir da mesma ideia, né? Então, aqui fica calor recebido a pressão constante, ou trocado, né? E aqui trabalho realizado a pressão constante. O ΔU é o mesmo, tá? ΔU, de novo, é 3 meios de NR ΔT, certo? Aqui fica N vezes CP vezes ΔT, mesma expressão de cima, só que agora substituindo por CP. E a diferença é aqui, que quando a pressão é constante, você tem trabalho realizado. E o trabalho realizado, no caso, é P ΔV. Praticamente é isso, certo? Bom, o que é P ΔV? Se você olhar agora para a equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Então, P ΔV é NR ΔT. Certo? Imaginando que você tem aí pressão constante, né? Então, eu posso trocar esse P ΔV por NR ΔT, que é a equação de Clapeyron, só que pensando em termos de variação. Novamente, o ΔT cancela, N cancela, e aí você rearranja, isola o CP, você vai chegar que o CP é 5 meios de R. Tá certo? Então, o CP, 5 meios de R, sempre. Obviamente que se eu pegar CP menos CV, 5 meios de R menos 3 meios de R, dá 2 meios de R, o que me dá o R. Acabamos de ver no exercício e agora estamos mostrando que isso acontece de fato, teoricamente. Certo? E aí eu mostrei agora, vou pegar um pedaço daquela tabelinha que eu mostrei para vocês semana passada, né? Para vocês verem realmente que o CV para um gás monoatômico é isso aqui mesmo, é 3 meios de R. Enquanto que isso aqui é 5 meios de R, e essa diferença me dá R. Certo? Agora, a questão aqui, essa diferença ser igual a R não é só para gás monoatômico. Tá? Então a diferença aqui é simples, aqui ia ficar 5 meios de R e aqui ia ficar isso mais R, pronto. Enfim, tá bom? E aí você fazendo a diferença, para qualquer gás diatômico, monoatômico, dá sempre R. Então se eu fizer essa diferença aqui, também dá R. Ó. Mesmo para um gás diatômico, que é o hidrogênio, aqui é o argônio, né? Aqui é hidrogênio, H2 é um gás diatômico. N2 é um gás diatômico, O2 é um gás diatômico, CO é um gás diatômico. Então você vê que aí o CV já aumenta, o CP já aumenta, só que a diferença praticamente dá sempre o R. Ok? Basicamente é isso. E por fim, agora vamos falar sobre a energia interna novamente. Bom, o que a gente viu? Que a energia interna, particularmente para um gás monoatômico, é 3 meios de nRT. Então eu posso falar aqui 3 meios de nRT, posso fazer o seguinte, o 3 meios de R, a gente acabou de falar que é CV. Certo? Então eu posso muito bem falar que a energia interna pode ser 3 meios de CV vezes T. Então, no lugar de 3 meios de R, eu coloco CV, que é o calor específico a volume constante. Certo? Então, eu tenho mais uma expressão possível aí, né? Que não é nenhuma nova, é apenas uma outra forma de escrever para a energia interna de um gás, né? Monoatômico. Certo? Mentira. Essa expressão vale para qualquer gás. Então, na verdade, é muito simples. Qualquer gás que você refizer tudo isso, e você colocar aqui o CV, sempre você vai ficar com a energia interna como sendo NCV vezes T. Para qualquer gás, diatômico, desde que seja um gás ideal. Então, isso, na verdade, vale para qualquer gás ideal. Ok? Bom, então é para vocês entenderem que existem essas relações entre o CV e o CP, no caso de um gás ideal, que elas se relacionam com a energia interna, etc e tal, e entender o porquê que aquela diferença dava R lá no exercício da semana passada. Tudo bem? Bom, continuando. Agora sim eu quero discutir mais sobre a transformação adiabática. Eu falei para vocês na semana passada que essa transformação ela é aquela em que não há troca de calor do sistema, né, do gás com o meio externo, ok? Então eu quero ver isso com calma agora, o que a gente consegue obter a partir daqui, né? Basicamente, num gráfico, a gente viu que o gráfico fica basicamente isso aqui. Então você tem
uma isoterma, a uma temperatura T1, maior do que essa T2, que é outra isoterma. Então, eu tenho duas isotermas, né? Teoricamente, ao longo de cada uma dessas curvas, a temperatura fica constante aqui igual a T1 e aqui toda igual a T2. Ok? Mas vamos pensar aqui no gás inicialmente ao volume V1, pressão P1. Se esse gás sofresse uma expansão isotérmica, ele ia realizando trabalho, só que ele ia recebendo calor de forma a compensar o trabalho que ele ia realizando e ia manter a temperatura constante aqui. Ó. Deu. Beleza? Mas se ele realizar trabalho, né, durante a expansão e não receber calor, então ele esfria. Aí ele cai com uma temperatura mais baixa. Né? Essa que é a sacada. Quer dizer, se o gás sofre uma expansão adiabática, ele realiza trabalho sobre o meio externo, ele perde energia realizando trabalho, só que ele não recebe de volta isso na forma de calor. Então ele esfria, né? Ele perde energia interna. Ok? Falei para vocês também que esse gráfico aqui, né? Certo? Azul, essa curva aqui, ela é dada por uma expressão quase parecida com aquela da isotérmica, da transformação isotérmica, né? Na transformação isotérmica, o produto PV é constante. Na adiabática, não. Fica PV elevado a um coeficiente, que eu chamo de gama. Esse, né, termo PV elevado a gama é que é constante. Certo? E aí, isso é tanto verificado experimentalmente, e aí a questão agora, e tanto teoricamente, a questão agora é quem é esse gama, né? Ok? Eu cheguei até a comentar semana passada também, agora eu quero mostrar quem é esse gama de fato. O que significa esse gama, né, na transformação adiabática, ok? Bom, eu vou partir então aqui, vai ter contas de novo, gente, tá? Da equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Tranquilo? Só que aí, eu vou fazer essa equação de Clapeyron, eu vou fazer o diferencial dela. É como se eu derivasse, né? Só que o derivar, diferenciar aqui, então como eu tenho um produto, eu tenho que diferenciar como P vezes a diferencial do V, mais V vezes a diferencial do P. Então a diferencial dela aqui vai ser PdV mais VdP. E isso vai ser igual a NR, que esses dois são constantes, então você não diferencia, vezes dt. Que aí a temperatura pode variar, então, né, você tem aí o diferencial dt. Certo? Porque aqui tudo está variando, P, V e T. Por isso tem que diferenciar tudo. Ok? Bom, o que eu vou fazer aqui? A partir daqui, eu vou isolar o NDT. Agora vamos lembrar quem que era o R, pessoal. Quem que era o R? Acabamos de falar do R. É a diferença Cp menos Cv. Calor específico molar a pressão constante, menos calor específico molar a volume constante. Então, no lugar do R, que vai passar dividindo do lado de cá, eu vou colocar Cp menos Cv, e aí eu vou obter NDT, só que eu inverto a equação e deixo desse jeito. Ok? Então, eu consigo chegar que NDT fica igual a PTV mais VdP sobre Cp menos Cv. É uma equação. Vou chamar aqui de equação 1. Beleza? Agora eu vou para a primeira lei da termodinâmica. du é igual a dq menos dw. Notem que ela está diferente aqui. Aqui eu estou pensando em termos de diferencial, como se eu pegasse um pequeno intervalinho do processo e nesse pequeno intervalinho eu tivesse uma pequena diferença de variação da energia interna, um pequeno calor trocado e um pequeno trabalho realizado. Então, né, o du, que é essa pequena variação de energia interna, vai ser esse calor trocado infinitesimal menos esse trabalho infinitesimal também realizado. Ok? Bom, o du, pelo que eu falei agora há pouco, né, a energia interna eu posso escrever como NCV vezes T. Acabei de falar no slide anterior. Então, o du eu posso escrever como NCV dt. Ok? dq é zero porque é uma adiabática, não tem troca de calor. E o trabalho realizado, mesmo que a pressão não seja constante, como é infinitesimal aqui, né, como se eu dividisse isso em vários intervalinhos pequenininhos, em cada intervalinho é como se eu pudesse ter uma pressãozinha quase constante. Então fica PdV. Certo? Em termos de diferencial. Bom, daqui, se eu isolar o NDT, de novo, ó, eu passo o CV para cá, vai ficar 1 sobre CV, negativo, né, por causa desse menos aqui, PdV. Muito bem.
Então eu tenho duas expressões, né? E as duas, na verdade, correspondem à mesma coisa, porque é NDT. Então o que eu faço? Eu vou lá e igualo as duas. Certo? Igualei aquelas duas que estavam aqui, ó. Essa e essa. Ok? Iguala. Muito bem. Iguala, multiplica em cruz. Multiplica para cá, para cá. Esses detalhes vocês podem pensar depois, tá bom? Distributiva, etc. e tal, para os dois lados. A partir daqui, ó, o CV, PDV cancela. Esses dois aqui, eu vou agora rearranjar de forma que eu vou ter isso aqui, ó. Tá? Não é difícil você perceber. Passa o CV para cá, dividindo, o P para cá, dividindo, o V para lá, dividindo. Então você vai ter, e joga tudo para um lado só, DP sobre P, mais CP sobre CV, tudo isso multiplicando DV sobre V. Então daqui você chega nisso tranquilamente. Você pode perceber. Cancela esses dois, né, desmultiplica em cruz aqui, rearranja, você vai chegar nisso aqui. Beleza? Muito bem. O que acontece se eu integrar agora dos dois lados aqui? Vamos lá, pessoal. Isso aí vocês conseguem fazer. Integra aqui, integra aqui, integra aqui. Integra tudo. O que vai acontecer? Integral de dp sobre p. O que dá? ln de p. Isso aqui é constante, pode pular para fora. Integral de dv sobre v. ln de v. Integral de zero é uma constante. Pronto. Então fica ln de p, que multiplica isso aqui que era constante, vezes ln de v. Isso tem que ser como uma constante, que é a integral de zero. Pessoal, quando você tem um logaritmo, o termo que multiplica o logaritmo pode ir para dentro na forma de um expoente, né? Então aqui vai ficar ln de p mais ln de v elevado a esse expoente cp sobre cv. Certo? Soma de dois logaritmos é o logaritmo da multiplicação. Então ln de pv elevado a cp sobre cv é igual a constante. Claro que se o ln disso aqui é constante, é porque isso aqui é constante. Certo? Então, no fundo, eu chego à conclusão que p vezes v elevado a cp sobre cv é igual a uma constante. Comparando com essa expressão, quem que eu chego à conclusão? De que esse cara aqui, cp sobre cv, é exatamente quem? O gama. Certo? Então, no fundo, quem é o gama? cp sobre cv. Então, na transformação, né, adiabática, a gente tem essa expressão que relaciona pressão e volume, sendo que esse gama, no fundo, é a razão Cp sobre Cv, certo? Bom, toda essa conta é para mostrar que, de fato, né, a gente tem essa expressão aí, e que essa expressão a gente vai usar agora. Ok? Pessoal, até aí tudo bem? Tem muita contaiada, tal, mas assim, falo mais para deixar demonstrado algumas coisas, mas não é uma coisa que você tem que ficar se preocupando muito em, né, sei lá, ficar demonstrando isso. Não, é porque eu estou aqui para a gente poder aprender. Mas o importante é entender que tem um motivo para esse gama ser igual a CP sobre CV, tá bom? Agora, o que a gente precisa aprender a fazer aqui? Pessoal, a gente não tem aqui calor trocado, mas tem trabalho realizado, porque o gás expande. Né? Então você tem variação da energia interna. Ok? O que eu vou querer discutir agora? É exatamente quanto que é esse trabalho realizado. Tranquilo? Bom, para isso, o que eu vou fazer? Já troquei aqui, ó. PV elevado a gama é igual a constante, sendo que o gama eu já sei agora que é CP sobre CV. Né? Se eu pegar agora do ponto 1 até um ponto qualquer, que não necessariamente é o 2, mas um ponto qualquer do processo, nesse ponto qualquer eu posso imaginar uma pressão P qualquer e um volume V qualquer, em que eu posso falar que essa pressão qualquer P vezes esse volume V elevado a gama tem que ser igual à pressão 1 no começo, vezes o volume 1 elevado a gama. Né? E esse P e V aqui pode ser qualquer pressão nesse intervalo aqui. Né? E o V também. Inclusive o 2. Só que aqui eu quero fazer o P e o V como sendo variável entre P2, P1 e P2 e o V como variável entre V1 e V2. Aí o que eu posso fazer? Eu posso agora isolar o P e escrever o P como sendo P1 V1 elevado a gama sobre V elevado a gama. E o gama sempre essa razão CP sobre CV. Ok?
Bom, a partir daí, eu vou agora calcular o trabalho realizado fazendo a formulinha integral de PDV entre V1 e V2. Só que agora, quem que é o nosso P? O nosso P é esse cara esquisito todo aqui, ó. Certo? É aqui que eu tenho a relação do P com o V. Então eu substituo, ó. No lugar do P, eu coloco P1 V1 elevado a gama sobre V elevado a gama dV. O P1 e o V1 são constantes, que corresponde ao ponto inicial. O V é uma variável que vai variar entre V1 e V2, ok? Muito bem. Então o P1 e o V1 são constantes, pula para fora. Então vai ficar integral, certo? Disso aqui, V elevado a 1 sobre V elevado a gama. Posso jogar isso para cima, o V elevado a gama para baixo, e de baixo aqui joga para cima, fica V elevado a menos gama. E você faz a integral disso, né? Como o gama é um expoente qualquer, você pode somar um, né? Na hora que você integra, e divide pelo expoente que sobrou. Ups. Aqui é 1 menos gama. Deixa eu corrigir, por favor. É isso, né? Eu estou errado. Não, tá certo. É 1 menos gama. Calma que eu já volto. Onde vai estar isso agora aqui nesse código? Nossa, perdidinho. Isso, achei. Pronto. Beleza, então você soma 1 aqui, né? Menos gama mais 1, só que eu inverto, fica 1 menos gama, que é mais bonito. Bom, e aí você divide pelo expoente, né? Que resultou, então fica 1 menos gama embaixo também. Né, tem que esperar compilar agora, porque 3.000 linhas de código já pirou o computador. Beleza. É só esperar. Aí, pronto. Aí, pessoal, é substituir, né, o que a gente tem, obviamente, aqui pelo V2 e V1, né? Tá? Você já sabe como é que é esse negócio de integrar. E a gente chega nessa expressão esquisita, mas basicamente essa é a expressão para calcular o trabalho realizado em uma transformação adiabática. Ok? Só notem o que a gente tem aqui. Tudo que a gente. Coisas que a gente tem no processo, né? Ó. Pressão inicial, volume final, tá tudo aqui, ó. E o gama, que a princípio é conhecido também. Daí você consegue o trabalho. Beleza, galera. Muito bem. Vamos falar já de novo dessa transformação adiabática. Ok? Bom, vamos começar agora. Então, tudo isso, né? Praticamente quase tudo que a gente viu até agora, não tudo, mas, né? Mas basicamente é para a gente chegar agora na ideia de máquina térmica. O que significa uma máquina térmica, pessoal? Quando a gente fala em máquina térmica, o que vem à cabeça? Um dispositivo basicamente que transforma calor em trabalho. Na cabeça normalmente vem, né? Se pensar nas primeiras máquinas térmicas, você vem a locomotiva a vapor ou a máquina a vapor qualquer, né? Basicamente é um sistema, como eu falei lá no começo do nosso curso, que você pega calor, né, da queima de carvão, madeira, etc., esquenta a água dentro de uma caldeira, essa água entra em ebulição, o vapor da água em alta pressão consegue fazer girar, né, vai acionar lá o sistema pistão, né, o pistão, cilindro, e girar as rodas da locomotiva, tá? Isso aí foi inventado começo do século XVIII para XIX, né, do meio do século XVIII para XIX, tá certo? E durante a Revolução Industrial. Foi extremamente importante. Mas olha só, historicamente tem uma coisa interessante. A primeira máquina térmica que se tem notícia, na verdade, foi desse cara aqui, ó. Século I a.C. Só curiosidade histórica, tá certo? E é uma maquinazinha muito simples de fazer, chama máquina de Herão. Século I depois de Cristo, certo? Muito tempo, mais de 1.500 anos antes da Revolução Industrial. Aqui é só o esqueminha dela aqui, ó, mas olha como é que ela funciona, uma coisa simples, turma. Aqui é como se fosse uma panela, ó, certo? Tem uma tampa aqui, né, um tipo de uma tampa, você coloca a água dentro. Só que essa panela tem dois caninhos que saem aqui, ó, certo? Esse caninho, ele entra aqui numa esfera oca,
certo? E aí tem dois caninhos aqui virados para lados opostos dentro da esfera outra, e essa esfera outra ela consegue girar aqui. Tem tipo de um sisteminha aqui que permite que ela gire aqui, tá? Ora, você põe fogo aqui, esquenta a água. Esquentou a água, gera vapor. Vapor a alta pressão, quente, né? Passa pelos caninhos, enche a esfera e começa a querer sair aqui, ó, né? Para essa região aqui, que é a parte fria aqui do ambiente, tá? E na hora que ele sai aqui, ele gera um momento e faz essa rodinha girar. Opa, para esse lado, na verdade. Certo? Tudo bem? Pessoal, uma brincadeirinha simples. O cara, né? Mais de 2.000 anos praticamente atrás, o cara conseguiu chegar numa maquinazinha dessa, basicamente que consegue transformar energia térmica em movimento, né? Duvido que ele tenha usado isso para alguma coisa realmente útil no sentido de, né, desenvolver alguma maquinário, né? Acho que foi mais por curiosidade e isso ficou morto durante muito tempo. Tá bom? Bom, mas para a gente falar de máquina térmica, eu preciso explicar melhor como é que funciona a brincadeira e para isso eu vou partir por um problema disparador. A gente vai resolver de cara esse a gente não vai esperar para resolver. A gente vai resolver e aí a partir dele a gente vai desenvolver a teoria, tá certo? Então vai ser meio que o contrário. O que na verdade foi mais ou menos o que aconteceu com a termodinâmica mesmo. A partir da prática se desenvolveu a teoria, tá? Pessoal, então vamos lá. O sistema termodinâmico ele é constituído por um conjunto cilindro-pistão, né? Eu não vou nem desenhar mais isso, você já cansou de ver essa imagem. Com 0,16 mol de gás nitrogênio, vejam bem, é um gás diatômico, tá? Inicialmente a temperatura de 300 Kelvin. O sistema passa então por uma sequência de 4 processos, como mostra o diagrama PV, retornando ao seu estado inicial. Então ele está inicialmente aqui, ó, ponto A, certo? Aí ele vai sofrer 4 processos, ó, e voltar ao ponto A. Beleza? Bom, considerando o gás ideal, calcule a variação da energia interna, o trabalho realizado e o calor trocado em cada processo em todo o ciclo. Dá trabalho isso aqui. Bom, mas vamos lá, mas a gente vai aprender. Bastante coisa com isso. Então, notem bem o que está acontecendo. Você começa no estado A, 300 Kelvin, pressão de 1 vezes 10 a quinta Pascal, volume de 4 metros cúbicos. Ok? Primeira transformação que você vai ter aqui é uma isovolumétrica, mantendo o volume constante, você aumenta a pressão, até 3, né, vezes 10 a quinta Pascal. Depois, mantendo pressão constante, você aumenta o volume. Depois, sob volume constante, você diminui a pressão. Depois, sob pressão constante, você diminui o volume. Então, tem todo um sistema para voltar para o ponto A. Vamos calcular primeiro o seguinte. Notem que eu tenho 4 pontos em cada um desses estados aqui, A, B, C e D. Eu vou ter uma energia interna do sistema. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular essas energias internas. E para isso, eu vou usar a formulinha U é igual a 5 meios de PV. Notem, não estou usando 3 meios de PV. Por quê? Porque o gás é um gás diatômico, certo? Então, é um gás diatômico, é nitrogênio, então é 5 meios de PV. Tranquilo? Eu vou aplicar isso para cada um desses 4 estados aqui, ó, A, B, C e D, e vou calcular a energia interna. Então, por exemplo, no estado A, vai ficar 5 meios de P, que é 1 vezes 10 a quinta, vezes V, que é 4 vezes 10 a menos 3. Pronto. Calcula a energia interna do gás no estado A é de 1.000 joules. Quer dizer, a soma das energias cinéticas de todas as partículas que constituem o gás, tanto de translação como de rotação, dá 1.000 joules. Pronto. Resumindo, é isso. No estado B, quanto que vai ser? Faz a mesma coisa. Só que aí a pressão aumenta para 3. Oh, puta que pariu. Desculpa. Não pode falar assim. Gente, aqui é 3, perdão. Tá? Tadã. 5 meios de 3 vezes 10 a quinta. Joia? Corrigindo ali. Eu vou ter que corrigir isso em todos os lugares agora, tá? Eu repeti isso várias vezes. Muito bem. Então, pessoal, aí você vai ter lá. Faz a conta, 3.000 joules. Beleza? Opa. Eita.
Vamos lá. No estado C, o que você vai ter? A pressão 3, volume 6, né? Já pensando aqui desde a quinta e tal. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Sorry, pessoal. Volta. Nossa senhora. Espere estabilizar, pessoal. Desculpa. Acho que agora parou. Enfim. Então, andar 4.500 joules. Ó, isso aqui é a conta que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Ó. Beleza? No estado C aqui, ó. 5 meios de 3 vezes 10 à quinta, vezes 6 vezes 10 menos 3, dá isso aqui. No estado D, faz a mesma coisa. Né? Tá aqui, 1 vezes 10 à quinta, 6 vezes 10 a menos 3, 1.500 joules. Então, basicamente, a gente começa fazendo isso. Ó. Achei a energia interna em cada um desses estados A, B, C e D. Claro que para passar do estado A para o estado B, eu teria infinitos processos, do D para o C também, do C para o D poderia ter. Mas agora eu vou analisar esses processos individuais. Ok? Ele está falando aqui, especificamente esses. Então, processo 1, que é o processo de A para B aqui. Tá? Bom, variação da energia interna no processo 1 é a energia interna final, que é no estado B, menos inicial, que é no estado A, 3.000 menos 1.000, vai me dar aí uma variação da energia interna de 2.000 joules de A para B. Trabalho realizado de A para B não tem variação de volume, então o trabalho é zero, não há realização de trabalho. Primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual ao calor trocado menos o trabalho, tudo para o estado 1, estado não, para o processo 1, perdão, né, substituindo, né, como o trabalho é zero, ΔU é 2.000, então o calor trocado vai ser de 2.000 joules, pronto. Então, para o estado 1, para o processo 1, perdão, eu já tenho aqui o ΔU, trabalho e calor trocado, pronto. Beleza? Vamos lá, processo 2, aqui não mudou nada, tá? Beleza? Ó, mesma coisa. São as energias internas nos 4 estados, A, B, C, D, né? Agora vamos para o processo 2. O processo 2 é passar do estado B para o estado C isobaricamente. Variação da energia interna vai ser energia interna no estado C menos energia interna no estado B. Isso vai dar 1.500 joules. Trabalho. Aqui você tem trabalho realizado. Como é uma isobárica, o trabalho é P delta V. Então fica P, que é 3 vezes 10 à quinta, vezes o ΔV de 2 para 6, de 4 para 6 aumenta 2, vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Faz a conta, você vai ter um trabalho realizado de 600 joules. Então aqui você vai ter variação de energia interna e trabalho. Usa a primeira lei da termodinâmica, né? Beleza. Substitui. E a gente acha agora o calor trocado no processo 2 como sendo 2.100 joules. Beleza? E aí vai continuando, pessoal. Processo 3. Processo 3 agora é o processo aqui de C para D de forma isocórica, né? Ou isovolumetricamente, tá? Bom, como é que é a variação da energia interna? Energia interna em D, que é 1.500, menos a energia interna em C, que é 4.500. Isso me dá uma variação da energia interna de menos 3.000 joules. Então, nesse caso, a energia interna já cai. Tá certo? Trabalho realizado não tem. Usa a primeira lei da termodinâmica. Nós vamos ver que o calor trocado aqui vai ser de menos 3.000 joules. Pessoal, até agora o calor trocado estava sendo positivo, quer dizer que a máquina estava recebendo calor, o sistema. Agora o calor trocado é negativo, quer dizer que o sistema está perdendo calor para o meio externo agora. Certo? Já prestando atenção, né? Último processo, processo 4. Pega a variação da energia interna em A, que é 1.000, menos a energia interna em D, que é 1.500, vai dar menos 500. Trabalho realizado, P delta V. Nota que agora a pressão é 1 vezes 10 à quinta, volta a ser a pressão anterior, né, original. E a variação do volume, notem que agora é negativo, porque vai de 6 para 4. Então ela varia de menos 2. Meu problema, hein? Menos 2, beleza? Corrigindo no saco. Menos 2 vezes 10 a menos 3, beleza?
Feitas as contas, isso vai me dar menos 200 joules. Ok? Nesse caso, é um trabalho negativo, porque o gás está sofrendo uma compressão. Ó. Então, quer dizer, de alguma forma, é o meio externo que, na verdade, vai estar realizando o trabalho sobre o gás aqui. Ok? Bom, aí vamos lá. Usa a primeira lei da termodinâmica de novo, né? Substitui os valores que a gente tem. Né? Menos 500. Aqui o Q4, menos, né? Menos dá mais, vai para lá, fica menos de novo. Então, o Q4 fica menos 700 joules. De novo, aqui, o sistema perde calor para o meio externo e, ao mesmo tempo, o meio externo realiza trabalho sobre ele. Ok? Muito bem. Pessoal, então nós temos aí, ó, cada um dos processos. Depois vocês podem verificar. Eu tenho calor trocado, trabalho realizado e variação da energia interna. São 4 processos. Tranquilo? Vamos agora analisar o ciclo inteiro. Vamos começar então primeiro. Variações da energia interna. Olha que interessante. Somam todas elas. Nossa, gente. É muita coisa, por isso que está dando pau. Soma todas elas. E o que nós vamos ter? Zero, né? Certo? Pode perceber. Se eu não estou errando também, porque eu estou errando tudo, né? Não é possível. Não, tá certo. Estou brincando, tá? Ô, galera, isso é uma coisa que é meio que óbvia. Ora, pessoal, o estado A é o estado inicial, que a energia interna era 1000 joules, se eu não me engano. Era isso, né? Só para lembrar aqui, ó. Eita. Aqui era 1000 joules, certo? No estado A. Né? No final do processo, ele volta para o estado A. Olha, então a energia interna volta a ser a mesma. Isso é óbvio. Quer dizer, ela não ficou constante no processo todo, mas ela volta a ter o mesmo valor inicial. A energia interna é uma função de estado. Uma função de estado é algo que não depende do processo, depende só do estado mesmo, né? Então, se você retorna ao mesmo estado inicial, a energia interna volta ao seu valor inicial. Então, a variação dela no ciclo todo tem que dar zero, óbvio, né? Então, já era de se esperar. O trabalho trocado e o calor, o trabalho realizado e o calor trocado não são funções de estado. Eu expliquei para vocês isso, depende do processo. Então, por exemplo, calor trocado, se eu somar tudo, né, vai dar 400 joules. Então, vai ter trechos em que você perde calor, vai ter trechos em que você recebe calor. No saldo, o gás recebe 400 joules de calor. Galera, pela lei da termodinâmica, a primeira lei, o ΔU é igual ao calor menos o trabalho. Como o ΔU é zero, obviamente que o calor trocado tem que ser igual ao trabalho. E, de fato, se eu somar todos os trabalhos realizados, também me dá 400 joules. Então, esses dois caras aqui, de fato, eles têm que ser iguais, porque esse cara é zero. Certo? Então, basicamente, a gente fez isso primeiro, para vocês entenderem que a máquina, essa máquina, vamos dizer, esse gás, vai ter momentos que ele recebe calor e para isso ele tem que ter contato com uma fonte quente, e vai ter momentos em que ele perde calor, que para isso ele vai ter que estar em contato com uma fonte mais fria do que ele. Vai ter momentos em que ele realiza trabalho sobre o meio externo, e vai ter momentos em que, na verdade, o meio externo, às vezes, vai ter que realizar trabalho sobre ele. Certo? Para resumir, está aqui de novo. Vamos falar então dessa transformação cíclica. Então notem, primeiro, o ΔU durante o ciclo completo é zero. Automaticamente, o que acontece? O trabalho realizado durante o ciclo é igual ao calor trocado durante o ciclo. Calor trocado é calor recebido e calor cedido. Já tudo calculado. Certo? Esse trabalho realizado, por sua vez, dá 400 joules. Basicamente, vocês perceberam o que é esse trabalho, pessoal? Na hora que eu vou de B para C, o trabalho é toda a área até bater no eixo do volume aqui, ó. Toda essa área aqui, ó. Positivamente, porque é uma expansão. Quando ele vai de D para A, o trabalho vai ser essa areazinha aqui, ó. Só que negativo. A hora que eu somo essas duas áreas, pegando a primeira positiva e a segunda negativa, o que vai me sobrar? Essa área interna, que vai ser o trabalho do ciclo.
Então, o trabalho do ciclo, no fundo, vai ser essa área interna à figura aqui, que é, né, a área, enfim, né? Beleza? Tudo bem? Bom, mais uma coisinha. Particularmente aqui, o ciclo está sendo percorrido no sentido horário, de forma que quando ele realiza um trabalho positivo, o trabalho em módulo é maior do que quando ele realiza um trabalho negativo, que é o que aconteceu aqui. Ó. Se fosse um ciclo no sentido anti-horário, exatamente igual isso aqui anti-horário, aqui eu teria um trabalho de menos 600 joules e aqui um trabalho de mais 200. No saldo isso daria negativo. Então, além de você falar que o trabalho do ciclo é igual à área interna, você tem que prestar atenção. Se o ciclo for no sentido horário, esse trabalho vai ser positivo, e se ele for no sentido anti-horário, que não é o caso do nosso exemplo, o trabalho ele entra negativo. Né? Não vou fazer um de ciclo anti-horário aqui para não dar todo o trabalho de novo, né? Não gastar tempo, mas você já entendeu. Tá? Gente, então basicamente é isso. Notem, de novo, eu coloquei propositalmente aqui, ó. O ponto C é a máxima temperatura que o gás atinge. Que eu vou imaginar que é basicamente a temperatura da minha fonte que fornece calor para o gás. Que eu vou chamar de fonte quente. E aqui é a temperatura basicamente ambiente, é o que a gente está, né? Que é a hora que ele perde calor para o ambiente. O que nos leva a concluir o seguinte: ele vai ter que ter contato com uma fonte quente para fornecer calor para ele, e em algum momento ele vai ter que perder esse calor para a fonte fria aqui, que no caso é o meio externo, o meio ambiente. Certo? Vamos agora tentar equacionar tudo isso. Então vamos voltar à ideia de máquina térmica. O que é? De novo, dispositivo que transforma calor em trabalho. Vamos só ver. Opa, não era para aparecer, vai aparecer isso aqui. Tudo bem? Era isso aqui, ó. Beleza? Então, turma, eu quero que vocês entendam basicamente isso. Aquele cilindro meu é como se ele pudesse estar aqui, ó. Certo? Só que eu posso pensar aqui no vapor d'água. E aqui eu vou imaginar esse vapor d'água já no sentido de ser um circuito fechado, ó, diferente da máquina do Herão. Se você olhar a máquina do Herão aqui, ó, não é um circuito fechado. Você tem que ficar enfiando água aqui o tempo todo, porque a água vai embora. Depois que vaporiza, tchau. Certo? Você não vai recuperar. Agora aqui não, já é um circuito fechado. Ó, né? Então o que acontece? Você tem a fonte quente, fornece calor para a água, que gera o vapor, né? Beleza? Esse vapor quente aqui, ele vai expandir aqui o cilindro, vai empurrar o cilindro, na hora que ele expande, empurrar o pistão, perdão, ele vai girar a roda, tá? O sentido aqui, beleza? E depois ele vai embora. Só que aí, para que esse cilindro volte, ele vai ter que resfriar essa água em algum momento. Então você tem uma fonte fria, tentando representar de uma forma mais simplória possível aqui. Então toda máquina térmica, ela vai ter esse sistema, ela vai ter que ter uma fonte quente que vai lhe fornecer calor. Então ela vai ter um calor recebido aqui da fonte quente, eu vou chamar aqui de QREC, tá? E você vai ter parte desse calor transformado em trabalho, né? de movimentação de algum maquinário, alguma coisa, que eu vou chamar aqui de trabalho do ciclo, trabalho de saldo que eu tenho, tá? E parte dessa energia também acaba sendo perdida para a fonte fria. Aqui eu vou imaginar que você tem as temperaturas da fonte quente e fria como TF e TQ, ok? Ou T quente, T frio, tanto faz. Beleza? Galera, então, em geral, a gente tem isso. A máquina térmica, o esquema energético dela é isso. Recebe calor da fonte quente, parte desse calor se transforma em trabalho útil, trabalho mecânico, né? E parte é cedido para a fonte fria, para poder voltar ao ciclo e a coisa recomeçar. Uma hora tem que recomeçar. Tudo bem? Bom, galera, o rendimento da máquina. O que é o rendimento de qualquer coisa? É aquilo que você obtém de útil daquela coisa em função do que você gastou para obter aquilo de útil. Então, como é que eu posso definir o rendimento de uma máquina térmica? O que me interessa na máquina térmica? É o trabalho realizado durante o ciclo. Trabalho de saldo. Certo? Tá aqui, ó. Beleza? E para conseguir esse trabalho, o que eu forneço para a máquina? Calor. Calor recebido. Então, o rendimento da máquina térmica, basicamente, por definição, é isso aqui, ó. É o trabalho realizado em cada ciclo, dividido pelo calor recebido da fonte quente em cada ciclo. Só o calor recebido da fonte quente.
certo? Então, isso é o rendimento. Tranquilo? Então, lembrem-se disso. Esse rendimento é extremamente importante para a gente poder discutir daqui a pouco, tá? A gente só pode agora transformá-lo em uma outra expressão, né, que é simples. É claro que pela conservação da energia, se eu somar o trabalho realizado mais o calor cedido em módulo, aqui eu coloco em módulo, porque quando a gente fala em calor cedido, normalmente é negativo, né? Mas pense em módulo, tá? Se eu somar esses dois, tem que me dar o calor total recebido. Conservação de energia. Então, o trabalho realizado durante o ciclo é o saldo entre o calor recebido e o calor cedido. Então, eu posso escrever isso aqui. Certo? De forma que o rendimento, então, eu posso substituir no lugar do trabalho do ciclo, colocar Q recebido menos Q cedido em módulo, tudo isso sobre o Q recebido. Divide isso em duas frações e cancela o Q recebido com o Q recebido, a gente obtém uma outra expressão para o rendimento, ou eficiência também é chamado, tá? Rendimento ou eficiência, que é 1 menos o Q cedido em módulo sobre o Q recebido, que é o calor cedido, calor recebido. Tudo bem? Então, essa é a expressão, basicamente, de uma máquina térmica, do rendimento de uma máquina térmica. Lembrando que ela sempre vai ter esse esquemão aqui de fluxo de energia, tá? Para vocês lembrarem. Tranquilo? Bom, muito bem, senhores. O que eu quero de uma máquina térmica? Eu quero que ela funcione bem. Certo? Vamos ver como é que funciona a nossa maquininha, que a gente brincou agora há pouco. Então, volta ao problema disparador. Ok? Era aquele sisteminha lá com gás de nitrogênio, blá, 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 né? Ele tinha lá as duas fontes, a temperatura da fonte quente era 1350, da fonte fria 300 e assim vai, né? Qual que é o rendimento dessa máquina? Então, estou fazendo uma outra pergunta agora. Qual é o rendimento, né, desse ciclo aqui? Ora, gente, vamos lá. Qual é o trabalho realizado durante o ciclo? Nós vimos lá atrás, 400 joules, certo? Qual é o calor recebido? Aí você vai ter que voltar lá e lembrar. Vai ter trechos em que o sistema recebe calor, vai ter trechos em que ele perde calor. Só me interessa, para calcular o rendimento, o calor recebido. Se você lembrar lá, são 2.000 joules mais 2.100 joules, que dá 4.100 joules. Certo? Esse é o calor recebido. Certo? Muito bem. Rendimento, trabalho realizado durante o ciclo sobre o calor recebido, divide, isso vai dar 0,098, ou aproximadamente 9,8%. Ok? Então esse é o rendimento dessa maquinazinha, né, cretina nossa. Maquininha horrível. Vocês concordam comigo? Vejam bem, pessoal. 10% para ser otimista de rendimento é muito ruim. Haja carvão, haja madeira para você conseguir esquentar o gás natural atualmente, né? Enfim, bagaço de cana queimado, seja lá o que for, enfim, tá? Que gere o calor. Quer dizer, para cada 100 joules que você dá de calor, só 10 joules ele te devolve em forma de trabalho. O resto joga tudo fora em forma de calor perdido para a fonte fria, né? Isso, durante a Revolução Industrial, era um problema sério, né? Imagina aquelas locomotivas, velho. As máquinas a vapor também, lá das indústrias, dos barcos, né? Tinha um rendimento horrível, era dessa ordem, tá aí pouco para mais, pouco para, né? Enfim, não muito mais do que isso. Então, assim, era muito carvão, muita madeira queimada para conseguir fazer qualquer coisinha se mexer, tá? E aí era uma briga para você conseguir rendimentos cada vez maiores, né? Enfim, conseguir a eficiência melhor da máquina. E essa briga, em termos técnicos, em termos de manutenção técnica mesmo, manutenção não, mas de construção da máquina, quem vencia é dos ingleses, tá? Quem dominou basicamente a Revolução Industrial, como vocês devem saber. Mas os franceses estavam na briga também. Só que os franceses não eram tão bons tecnicamente no sentido da parte manual, né? Mas tinha uns que eram mais, vamos dizer assim, especializados, eram mais, né, melhores, vamos chamar assim. Eles eram melhores na parte teórica. E um desses caras, esse rapaz aqui, ó, Carnot, tá? O Nicolas Sadi Carnot. Ele era um engenheiro militar, né, francês,
filho de uma família de militares também, né? Enfim, um cara muito capaz, inteligente, né? E muito bom na parte teórica. E a ideia dele era o seguinte: pô, qual que seria, então, não pensando na máquina em si, na construção da máquina, propriamente dita, né, fisicamente falando, mas, pô, se eu alterar a forma do ciclo que essa máquina faz, eu não consigo um rendimento melhor? E a questão dele foi essa: como é que eu posso ter um ciclo que me gere mais rendimento, né, se eu tenho lá duas temperaturas fixas lá da minha fonte quente e fonte fria, por exemplo? Né? Qual que é o melhor ciclo que eu consigo? E ele conseguiu mostrar, teoricamente, qual que era o melhor ciclo, ou ciclo termodinâmico que te dá o máximo rendimento possível entre duas temperaturas. Então, essa foi a grande contribuição do Carnot, né? Teoricamente, ele chegou nisso. Então, qual deveria ser a sequência de processos entre duas temperaturas quaisquer que te dá o melhor ciclo possível, o melhor rendimento possível? Gente, o ciclo de Carnot, ele não existe na prática. Eu vou explicar por quê. Tá? Basicamente, o ciclo de Carnot, ele é isso aqui, ó. Tá aqui, certo? Vejam bem, ele vai ter 4 transformações, todas elas muito difíceis de você realizar, se você for pensar na prática, né? Você começa aqui no ponto A, na temperatura da fonte fria. Você vai ter que fazer uma compressão adiabática, primeiro. Só que não é uma compressão adiabática qualquer. É uma compressão adiabática lenta, certo? Ela tem que ser uma lenta de forma que você, né, não tenha muita variação da pressão, a pressão não pode variar muito rapidamente, de forma que você consiga calcular ali, vamos dizer assim, qual que é o trabalho realizado de uma forma relativamente confortada, tá? E, então, quer dizer, você tem que ter um isolamento do sistema térmico, né, o que já praticamente é impossível, porque você nunca isola 100%, tá? E você tem que fazer isso de forma lenta. Muito bem. Aí você tem uma compressão adiabática. Compressão adiabática, o que acontece? Esquenta. Né? Você comprime, você vai realizar trabalho sobre o sistema ganha energia na forma de trabalho, só que não perde essa energia na forma de calor, ele esquenta, ele passa para a temperatura da fonte quente. Beleza. Aí aqui na fonte quente, ele vai sofrer agora uma expansão isotérmica. Pessoal, uma expansão isotérmica, de novo, é praticamente algo impossível de você realizar na prática. Porque, como é que você expande um pouquinho, o gás esfria. Se você expandir sem receber calor, ele esfria, aí você tem que receber calor para ele esquentar. Ou se você fornece calor antes, ele esquenta um pouquinho para poder aumentar a agitação térmica e conseguir empurrar o pistão. Então ele tem que esquentar um pouquinho para depois ele empurrar o pistão e esfriar. Então é como se, na verdade, ele sofresse vários aquecimentos, resfriamentos infinitesimais ao longo de todo o processo. Então, de fato, na prática, teria que ser uma expansão relativamente lenta, de forma que dê tempo de ele expandindo e, ao mesmo tempo, recebendo calor de forma contínua. Então, ele recebe calor e sofre essa expansão isotérmica, perdão. Nesse processo dessa expansão é onde ele realiza trabalho sobre o meio externo. É esse trabalho que interessa para nós, para a máquina térmica. Chegou num dado ponto C lá, é isso que depende da máquina, mas chegou num ponto C. Aí eu preciso resfriar a máquina para ela voltar. Como é que eu vou resfriar? Adiabaticamente de novo. Então eu gero uma outra expansão adiabática aqui, ó. E ele esfria, passa para a fonte fria, para a temperatura da fonte fria. Beleza? Só que ela tem que voltar ao estado inicial para recomeçar o ciclo. Para voltar ao estado inicial, agora eu tenho que fazer uma compressão isotérmica em que ela perde calor para o meio externo, né? Perde menos calor do que aqui, mas perde calor para o meio externo. Beleza? Até chegar no ponto A. Então você tem um processo aqui que basicamente é um processo teórico. Né? Então é um ciclo praticamente teórico. Né? Ou seja, não tem praticamente, ele é teórico. Assim, ninguém vai fazer um ciclo de Carnot funcionar na vida, tá? Mas ele nos traz consequências interessantes, porque normalmente o que a gente faz? A gente compara as máquinas com a máquina de Carnot, né? Quanto que minha máquina é de Carnot, em termos de porcentagem. Pronto.
É como se falasse assim, qual que é o máximo? É Carnot. Quanto que eu chego? Eu chego a 50% de Carnot, 40%, e assim vai. Que se faz, tá bom? Então, quer dizer, ele deu o limite máximo de rendimento possível para uma máquina térmica. É isso que o Carnot fez. Beleza? Teoricamente ele fez. Bom, esse rendimento tem uma expressão para isso. Certo? Que é isso aqui. Basicamente a mesma expressão que a gente viu lá atrás. Ok? O ciclo de Carnot, particularmente, o rendimento ele é dado por 1 menos T fria sobre T quente. Então, esse T fria e T quente são as temperaturas da fonte fria e da fonte quente em Kelvin, naturalmente, sempre. Ok? Pessoal, essa expressão também tem como demonstrar, só que ela é bem chatinha, então, nesse caso, eu sinceramente achei melhor eu não fazer isso para vocês, então não daria tempo da gente ver o resto. Ok? Mas, basicamente, é lembrar que ela tem a ver com esse fato de que aqui o calor que troca aqui tem muito a ver com essa fonte quente. Então, se você lembrar aqui, ó, T fria, T quente. Então, a fórmula original lá, que a gente viu agora há pouco, aqui era calor cedido para a fonte fria, que é calor recebido da fonte quente. Basicamente, esses calor cedido para a fonte fria e para a fonte quente são proporcionais às temperaturas da fonte fria e quente. Certo? Então, é basicamente essa a ideia dessa formulinha. Tranquilo? Bom, vamos então fazer um exemplozinho só para a gente ver o que acontece. Então, por exemplo, se eu tiver uma máquina térmica, vamos lá, que opera entre duas fontes térmicas mantidas às temperaturas de 300 e 800 Kelvin, beleza? A cada ciclo termodinâmico, a máquina recebe 9.000 joules de calor da fonte quente e realiza 1.800 joules de calor, 1.800 joules de trabalho útil, né? Então, primeira pergunta, qual é o rendimento da máquina térmica real? E qual seria o trabalho útil realizado pela máquina caso ela operasse seguindo o ciclo de Carnot? Tá? Então, vamos lá. Então, é relativamente simples, só para a gente ilustrar. Rendimento de fato da máquina, o que eu faço? Pego o trabalho que ela realiza a cada ciclo, que são 1.800 joules, divido pelo calor recebido a cada ciclo da fonte quente, 1.800 por 9.000, isso vai dar 0,2, que dá um rendimento aí, né, bom de 20%, comparado com aquela outra que a gente fez. Beleza? Muito bem, isso é a máquina real. Fechou? Beleza, agora vamos lá. Se ela trabalhasse de acordo com o ciclo de Carnot, o rendimento dela seria quanto? Aí eu uso a formulinha do rendimento de Carnot. Fica 1 menos temperatura da fonte fria, que é 300 Kelvin, sobre a temperatura da fonte quente, que é 800 Kelvin. Isso vai dar um rendimento de aproximadamente 0,625, 62,5%, né, por cento. Ok? Ora, volto para essa mesma expressão que eu tinha aqui, ó. Só que agora eu vou colocar um rendimento de 625, 0,625. Para o mesmo calor recebido, vamos imaginar, eu conseguiria quanto de trabalho? 5.625 joules. Então, quer dizer, quanto mais eu aproximar o meu sistema para um ciclo do tipo de Carnot, que a gente nunca chega, mas enfim, né, tentar chegar, você vai chegar a obter mais trabalho realizado para a mesma quantidade de calor gasta. Essa que é a sacada de você tentar melhorar o rendimento de uma máquina térmica. Ok? Bom, muito bem. Só que o ciclo de Carnot, além de dar essa base, né, quer dizer, não é a base, o topo, né, o teto, né, vamos chamar assim, de rendimento possível para uma máquina térmica, acaba nos dando também uma conclusão interessante. Então vamos lá, olha para a formulinha então do ciclo de Carnot, rendimento de Carnot novamente. 1 menos T fria sobre T quente. Beleza? Lembre-se, essa máquina, ou esse ciclo, é o que te dá o maior rendimento possível entre duas temperaturas. Não tem nenhuma outra máquina que te dê um rendimento maior do que esse. Tá? Isso, né, já está definido, praticamente demonstrado. Tá bom? Então sobra a minha pergunta. Partindo daqui, supondo com muita boa vontade, com muita imaginação, ok? Que eu tivesse uma máquina que trabalhasse como o ciclo de Carnot. Então, veja bem, com muita boa vontade, né?
No limite da tecnologia possível da natureza, eu consiga fazer uma máquina funcionar como um ciclo de Carnot. Aí eu pergunto para vocês, que seria a pergunta de $1 trilhão. Certo? Essa é a pergunta de $1 trilhão. Quais as condições que essa máquina térmica teria um rendimento de 100%? Porque se eu conseguir uma máquina com rendimento de 100%, eu ganho $1 trilhão fácil. Certo? Aí eu nem não estaria dando aula nunca mais, né? Estaria na praia e tal, enfim. Compraria terra para mim, praticamente. E aí, turma? Pensa. Quero um rendimento de 1%. Oi? Ah, achei que era para responder, pô. Ah, pode falar. É que eu esperei, ninguém fala nada, pô. Seria então quando a razão das temperaturas fosse zero, porque daria 1 menos 0, 1 e daria 100%. Muito bem, garoto. Muito bem. Então eu quero um rendimento de 100%. Quando que essa razão vai dar zero? Você tem duas opções. Ou a temperatura da fonte fria é 0 Kelvin, ou a temperatura da fonte quente é infinito. Já não tem outra opção. Você concorda comigo, turma? Ou seja, isso nos leva a uma conclusão, né, um pouco assim frustrante. Você nunca vai conseguir uma temperatura 0 Kelvin e também nunca vai conseguir uma temperatura infinita. Então você nunca vai conseguir uma máquina térmica com 100% de rendimento, mesmo ela trabalhando com o ciclo de Carnot. Mesmo assim, não tem como. Entenderam? Isso nos leva à segunda lei da termodinâmica, que é o assunto da aula. Agora, né, do final da aula. E o conceito de entropia. Então começa com a segunda lei da termodinâmica. Esse é um enunciado. Nenhuma máquina térmica operando em ciclos é capaz de converter calor integralmente em trabalho. Ou seja, não existe uma máquina térmica com 100% de rendimento. Sempre você vai ter que ter calor sendo cedido para a fonte fria a cada, pelo menos em algum trecho do ciclo. Em algum processo do ciclo. Ok? Então damos início agora à segunda lei da termodinâmica a partir do ciclo de Carnot. Gente, não foi desta forma que se obteve a ideia da segunda lei da termodinâmica. Foi experimental. Praticamente foi isso. O que o Carnot fez foi mostrar, ó, de fato, não tem como, tá? Mas experimentalmente já se sabia que não tinha como você obter uma máquina, né, de 100% de rendimento. Beleza? Muito bem, então essa é a segunda lei da termodinâmica, é uma das, vamos dizer assim, dos enunciados dela, tem vários, ok? Para os próximos, eu vou pensar agora no seguinte, pessoal, eu queria que vocês lembrassem basicamente de uma coisa. Lá do comecinho do nosso curso, você lembra disso aqui? Que eu perguntei para vocês o que tinha mais calor, né? Se era água a 0 graus Celsius, ou água a 100 graus Celsius, 1 litro de água, né? Eu perguntei isso lá no comecinho. Muito bem, eu vou retomar aquela figura, pessoal. Imagina que eu tenho dois recipientes com água, um a 100 graus Celsius e outro a 0 graus Celsius. Existe aqui uma diferença de temperatura. Teoricamente, vejam que interessante, se eu tenho uma diferença de temperatura, eu poderia, de alguma forma, fazer uma máquina térmica funcionar a partir daí. Nem que seja uma máquina, enfim, não importa o que seja, né? Por quê? Porque eu tenho uma fonte quente, eu tenho uma fonte fria. Então, se eu conseguir, de alguma forma, se isso aqui for um reservatório de água gigante, ou dois objetos quaisquer, né? Poderia ser aqui uma lareira, por exemplo, e aqui o meio ambiente, não importa. Se eu tenho dois objetos a temperaturas diferentes, teoricamente essas duas temperaturas diferentes me permitiriam criar algum tipo de máquina térmica e realização de trabalho. Então, a partir daí, eu poderia realizar trabalho. Só que aí, o que eu faço? Eu coloco esses dois em contato. O que a gente sabe que acontece? Calor vai fluir, né, espontaneamente do quente para o frio. As partículas que estavam mais agitadas desse lado começam a ficar menos agitadas, as que estavam menos agitadas desse lado começam a ficar mais agitadas, porque começa a ter transferência de energia da direita para a esquerda, até chega uma hora que elas mantêm atingem a mesma temperatura. Ok? Gente, a partir daí, eu não consigo mais usar esse sistema para realizar trabalho. Isso é triste.
Porque o que acontece? Eu tinha, a princípio, algum tipo de armazenamento de energia. Não armazenamento, mas enfim, algum tipo de, né, sistema que, de alguma forma, essa diferença de temperatura me permitiria, se eu quisesse, realização de algum tipo de trabalho. Fazer alguma máquina funcionar. Agora eu já não consigo mais. Esse processo que aconteceu aí é um processo espontâneo e irreversível. Eu posso esperar minha vida inteira e mais 75 bilhões de vida, eu nunca vou ver a temperatura agora voltar ao que estava antes espontaneamente. Vocês concordam comigo? Esse negócio não vai ficar do jeito que está ali. E eu não consigo mais ter nenhum tipo de trabalho, né, praticamente, desse sistema. Né, desses dois, pelo menos. Certo? Então, vejam bem. É como se eu estivesse dizendo o seguinte. Antes, eu tinha o tanto de energia que eu vou ter agora. Não mudou. Se eu pensar em termos energéticos, não mudou nada. A conservação da energia, eu posso falar, a energia interna que eu tinha antes dos dois é a mesma energia interna que eu vou ter agora. Então não é que perdeu energia. Só que antes eu tinha energia meio que separada. Eu tinha mais energia num lado, energia interna, né, das moléculas agitadas, e menos do outro. Então eu tinha energia como se fosse mais agrupada, mais concentrada de um lado. E agora a energia interna se espalhou para todos os lados, então, na verdade, ela se termalizou, que a gente fala. Então, a disponibilidade que eu tenho de pegar essa energia e transformar isso em trabalho acabou. Não tenho mais essa chance. Certo? Isso tem a ver com a segunda lei da termodinâmica e tem a ver com esse processo que eu vou chamar de entropia. Essa grandeza, perdão. Pega um outro exemplo de um outro processo. Imagina que eu tenho aqui dois recipientes, né, dois balões, por exemplo, dois recipientes, em que eu tenha, de um lado, gás e do outro, vácuo mesmo, total, certo? Eu tenho uma válvula fechada. Vamos imaginar ainda que esse recipiente ele é totalmente isolado, termicamente. Então, vamos imaginar que ele está termicamente isolado. Beleza? Todo o gás está do lado esquerdo. Beleza? Todo o gás está do lado esquerdo. Por enquanto, eu tenho uma concentração aqui, na verdade, de energia, porque o gás e as moléculas estão se mexendo aqui. Ó. É como se eu tivesse aqui uma concentração de energia aqui. Ó. Beleza? E aqui nada. O que acontece se eu abrir a válvula, pessoal? Teoricamente, se eu abrir a válvula, eu vou ter gás passando daqui para cá. Se eu colocasse aqui tipo uma turbininha pequenininha aqui, à medida que o gás passasse, eu poderia transformar esse movimento aqui em rotação da turbina e poderia transformar isso em trabalho. Né? Poderia, não tem problema. Mas se eu não fizer isso, o que acontece? O gás vai passar para o outro lado e ele vai acabar se distribuindo igualmente nos dois recipientes. A partir desse momento, aquela chance que eu tinha de poder transformar essa energia que eu tinha concentrado do lado esquerdo em trabalho, colocando uma turbininha aqui e abrir a válvula, não tem mais essa chance agora. Então, eu nunca mais vou ver, espontaneamente falando, as moléculas saindo daqui e falar, gente, vamos lá para o outro lado de novo, ficar todo mundo pro lado de cá. Não vai acontecer isso. Certo? Então, a gente caiu num processo também, de novo, irreversível. Esse é um processo irreversível. Na hora que passa pro lado de lá, ele não volta mais. Espontaneamente, a gente está dizendo. Né? Isso nos leva a esse conceito de entropia, né? Esse conceito de reversibilidade ou irreversibilidade leva ao conceito de entropia, que nos leva a uma outra formulação da segunda lei da termodinâmica. Ok? O que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal, e isso é uma forma assim, muito entre aspas de falar, é que aqui a gente está tendendo a uma desordem maior. Não sei se vocês concordam comigo. Todas as moléculas do gás aqui, elas estavam de uma certa forma mais ordenadas do que quando elas se espalham. Então, na verdade, teoricamente, o sistema ele evolui de forma, espontaneamente, de forma a aumentar, entre aspas, estou colocando bem entre aspas, a desordem. A desordem, quer dizer, na verdade, ele evolui de forma a tentar deixar a energia mais espalhada possível. É o que aconteceu aqui, é o que aconteceu aqui. E quando a energia ela fica totalmente espalhada, basicamente você é difícil transformar essa energia de volta na forma de alguma energia útil, na forma de trabalho. Ok?
O que isso significa o seguinte, mesmo que a energia se conserve, e a energia sempre se conserva, não estou dizendo que a energia sumiu em nenhum desses processos, mas a energia ela se conserva, mas não necessariamente você sempre vai conseguir utilizá-la de forma útil. Então, a energia que eu tenho aqui no final é a mesma que eu tinha aqui. Só que aqui eu poderia usá-la de forma útil, agora eu já não consigo mais. Então, esse processo irreversível faz com que eu tenha essa perda de possibilidade de transformar a energia em algo útil, em algo, né, trabalho. Ok? Bom, então agora eu vou falar então com mais calma. Vamos pegar esse processo. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma pressão inicial P1, V1, T1, antes de abrir, e depois que eu abro eu vou ter lá uma pressão final, P2, V2, T2, tá? Lembrando que o sistema está isolado, perdão. Ok? Então muda, o volume aumenta, a pressão muda, e eu quero saber o seguinte, será que a temperatura muda? Vamos supor que eu estou lá com termômetros ali, né? Galera, bom, primeiro, o sistema é isolado. Se ele é isolado, não há troca de calor. Não tem como o sistema receber calor. Certo? Está isolado, termicamente. Por mais que o gás se expanda, veja que interessante. A gente chama isso de expansão livre. Aliás, expansão livre adiabática. Porque adiabática é porque não tem calor trocado. Além de ser livre. O que significa que ela é livre? Pessoal, na hora que eu abro aqui, as moléculas elas vão expandir contra nada. Elas não têm nada que elas precisam empurrar, porque é vácuo. Então essas moléculas elas não vão empurrar nada. Se elas não vão empurrar nada, elas não vão realizar nem trabalho. Simplesmente elas expandem sem ter que realizar trabalho. Então a gente fala que não tem nem trabalho realizado aqui. Você entende o que eu estou dizendo? Elas simplesmente vão ocupar outro espaço sem ter que, né, ganhar esse espaço, vamos dizer assim. Diferente do que se ela tivesse que entrar, por exemplo, em uma região que tem ar, que ela teria que empurrar o ar, se fossem dois tipos de moléculas diferentes, né? Então não tem nem trabalho. Ora, gente, se não tem calor trocado, não tem trabalho realizado, não tem variação da energia interna. Por quê? Porque a variação da energia interna ela é calor trocado menos trabalho realizado. Primeira lei da termodinâmica. Se o Q é zero, o W é zero, o delta U obviamente tem que ser zero. E o delta U sendo zero, automaticamente me fala que a temperatura final inicial tem que ser a mesma. Ok? E isso realmente é verificado. Essa experiência ela foi feita várias vezes e você vê que realmente a temperatura não muda. Ok? Realmente isso acontece. Tá? Isso é chamado expansão adiabática livre, ou livre adiabática. Tanto faz. Ok? Muito bem. Essa expansão livre adiabática nos permite a gente brincar um pouquinho e chegar nesse conceito de entropia. Olha que interessante. Eu tenho aqui um volume, pressão 1, é como se eu tivesse o estado 1, estado da de cima, e uma temperatura T1. E aí eu vou ter lá um estado 2, que eu vou ter uma pressão P2, volume V2 e uma temperatura T2. A questão é que não dá para você saber qual é o processo que veio de 1 para 2. Porque como é um processo totalmente aleatório, essa expansão livre não dá, você não consegue nem medir pressão, nem temperatura, nada durante o processo. Porque não existe uma condição de equilíbrio intermediária. Então, é como se eu falasse assim, eu não tenho como definir que processo que foi feito de 1 para 2. É um processo totalmente, assim, vamos dizer assim, aleatório, né? Então, eu só consigo dizer que eu tenho o estado 1 e eu tenho o estado 2 e os dois estão na mesma temperatura. Fora isso, eu não posso dizer mais nada. Então, eu falo isso de processo irreversível, um processo que praticamente você não consegue nem descrever num diagrama PV, né? Num diagrama pressão por volume. Ok? Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso imaginar infinitos processos que levaria o gás de 1 para 2. Ok? Infinitos processos. E não tenho como falar qual deles aconteceu. Tá? Então eu vou escolher um que seja relativamente fácil para eu poder descrever. Como eu sei que as temperaturas em 1 e 2 são iguais, eu garanto isso porque, né, você percebe que lá no gráfico, pela primeira lei da termodinâmica você garante isso, você mede, você vê que isso é fato, tá certo? Qual seria um bom processo para eu fazer direto de 1 para 2 aqui, hein? Sendo que eu sei que as temperaturas são iguais. O que vocês acham? Para eu poder descrever esse processo de 1 para 2. Ora, se a temperatura é igual, nada melhor do que pensar como se fosse uma isotérmica.
Insisto, não estou dizendo que é uma isotérmica. Esse processo eu não sei qual que é. Mas eu vou mostrar para vocês que, supondo que é uma isotérmica, ou qualquer outra que seja o processo, eu vou chegar numa grandeza física que não depende do processo, que é uma grandeza de estado. Ok? Que vai ser exatamente a entropia. Pessoal, então vou imaginar que eu tenho esse processo como se fosse um isotérmico. Ou seja, a temperatura fixa constante T. Tranquilo? Pela primeira lei da termodinâmica, eu vou chamar de dQ é igual a du mais dw. Notem que aqui eu vou chamar de dQ rev, e aqui dw rev. Aqui não precisa, tá? Esse rev é de reversível. Quer dizer, o processo da expansão livre, ele é irreversível. Ele é reversível porque ele acontece de uma forma tão aleatória que eu não consigo fazer ele voltar completamente da forma como ele foi. Agora, se eu fizer uma expansão bem devagar isotérmica do estado 1 para o estado 2, os mesmos estados que eu tinha na expansão livre, eu vou fazer aqui, ó. Só que de forma bem lenta. Então esse processo ele é praticamente um processo que eu posso ir e voltar tranquilamente. Então ele é um processo reversível. Diferente do processo que eu tinha lá, que era o da expansão livre. Mesmo que os estados iniciais e finais sejam os mesmos. Então eu vou chamar aqui de calor trocado no processo reversível. É igual até o du não importa porque é uma função do estado, e mais o dw, certo? Aqui eu já reorganizei a primeira lei de forma a ficar o dq separado. Então vai ficar dq igual a du, como é um processo a temperatura constante, a energia interna eu vou acreditar que ela é constante, então é zero. E o dw eu vou falar que é pdv. Ok? Como se eu ficasse pequenos infinitesimais aqui, cada um deles eu falasse P vezes esse dV vai dar um trabalhozinho dW. Esse trabalhozinho dW, que é PDV, vai me dar o calor trocado dQ. Nesse processo reversível. Perdão. No lugar do P, eu posso usar a equação de Clapeyron, ficar nRT sobre V. Certo? E aí eu vou dividir todos os termos por T. Quer dizer, na verdade, passar esse T para o lado de cá. Mesma coisa, né? Então vai ficar dQ sobre T, né? Esse dQ, lembrando que é imaginando o processo reversível, tá? É igual a NR dV sobre V. Ok. Então, pela primeira lei, eu vou lá e brinco com essa possibilidade, né, imaginária do processo ser reversível, como se fosse uma isotérmica, e chego nessa expressão. Ok. Só que eu vou integrar agora. Vou integrar, ok, dos dois lados. Então aqui eu vou ficar com integral de dQ sobre T, no processo do estado 1 para o estado 2, certo? E aqui fica integral de V1 até V2 de NR dV dt. dV sobre V, perdão. Né? Bom, do lado de cá eu vou deixar assim. É uma integral, que eu não sei qual é o caminho. Aqui o caminho eu estou imaginando que é esse, mas poderia ser outros possíveis, né? Como eu falei, o importante é que eu tenho estado 1 e estado 2 como sendo os estados inicial e final. Ok? Do lado de cá eu consigo integrar. Isso aqui é fácil. O NR é constante, pula para fora. Certo? Eita, não era para aparecer isso aí ainda. Mas tudo bem, já apareceu, mas eu vou trocar, senão, enfim. Mas vejam bem, e aí fica integral de 1 de dV sobre V, que eu acho que todo mundo sabe que é ln, certo? Achei. Galera, importante é você entender o seguinte, tá? Então, enfim, essa expressão aqui, ó, essa expressão, integral de 1 até 2 de dq sobre t é igual a nrl, aí dá isso aqui, certo? Essa treco toda. O importante é que é o seguinte, fica ln de V2 sobre V1, vezes essa constante aqui. Gente, quer dizer que esse cara, esse termo todo lá de cá, só depende do quê? Dos volumes inicial, que é V1, e final V2. Praticamente é isso. Então só depende dos estados inicial e final. Na verdade, a gente fez essa conta toda, mas basicamente ao obter isso, não importa qual é o processo agora que eu vá de 1 para 2, certo? Essa conta aqui só depende do estado inicial V1, do volume inicial V1 e do volume final V2, ou seja, dos estados inicial e final. Então, quer dizer, esse cara todo aqui acaba sendo uma função que depende somente do estado inicial e do estado final.
O que significa que o dq T é uma função de estado, quer dizer, não depende do caminho. Então, esse termo aqui, dq sobre T, que depende somente do estado em si, de cada estado que você se encontra, quer dizer, da mudança de estado que você está tendo, é esse cara que eu vou definir como sendo a entropia, chamada definição termodinâmica de entropia. A entropia nós vamos chamar pela letra S, ok? E esse ds, então, nós vamos chamar de ds, que é uma pequena variação da entropia do processo, de um processo qualquer, uma variação infinitesimal, vai ser dq sobre T. Esse dq seria um pequeno calor trocado num processo reversível, né, que você tenha, para levar do pequeno estado 1 até o estado 2, pertinho ali no caso do infinitesimal, sobre Q. Obviamente que se eu integrar dos dois lados, do lado de cá fica o ΔS, que é a variação da entropia entre o estado 1 e o estado 2, né? E isso vai ser a integral de dq sobre T, onde o dq, o que é esse Q? É o calor trocado num processo reversível que vai do estado 1 para o estado 2. Então, quer dizer, eu vou integrar, né, o calor trocado, esses infinitesimais de calor trocado sobre a temperatura, num processo teoricamente reversível que vai de 1 para 2, essa integral vai me dar a variação da entropia. A unidade de entropia no SI é só você olhar energia por temperatura, né? Então é Joule por Kelvin. Tá? Mas 2, 3 slides acabam, tá, gente? Só acabar com isso aqui hoje, pelo amor de Deus. Senão a gente não chega nunca no fim. Então vejam bem, essa é uma definição, gente, eu vou ser bem sincero, eu não vou ficar querendo que vocês se preocupem com isso, eu não vou cobrar isso em prova, não, é um negócio meio já chato, vocês vão cansar de ver isso em termodinâmica e a gente não tem tempo de explorar isso bastante, tá? Então eu vou dar dois exemplos simples aqui só, que é exatamente esse da expansão livre do gás. Apareceu tudo, não teve os pauses, mas tudo bem, vai. Então a expansão livre do gás, tá? Então eu vou perguntar para vocês qual que é a variação da entropia nesse processo de expansão adiabática livre, né? Epa. Não consigo. Já estão olhando ali, né? Mas tudo bem. No problem. Bom, pessoal, vamos tentar entender o que nós vamos fazer então aí. Ó, pela definição que a gente viu lá, então é isso aqui, ó, ΔS, né, que é a variação da entropia, vai ser a integral entre o estado inicial e o estado final, de dq sobre T, onde o Q é o calor trocado num processo reversível que levaria do estado 1 até o estado 2. Basicamente isso que a gente está falando. Mesmo que o processo que você está analisando não seja um processo reversível, você pode pegar qualquer processo que você queira do estado 1 para o estado 2, que o ΔS tem que dar sempre o mesmo. Então você pega sempre um processo imaginário aí reversível, fácil de você trabalhar, para você fazer essa integral e você vai obter o mesmo resultado, qualquer que seja o processo que você fizer. Então o que eu vou fazer? Eu vou imaginar um processo mais simples possível, como eu falei, que é o isotérmico, né? Com os mesmos estados inicial e final. É como se eu fosse resolver de novo a questão, só que agora para deixar mais claro o que eu estou dizendo. Ó. Então, a variação da entropia. Como é o isotérmico, a temperatura é constante e pula para fora. Certo? Então vai ficar 1 sobre T integral de dq. Integral de dq é o próprio calor trocado. Então, no caso de uma isotérmica, é bem simples. O ΔS, ele acaba sendo o quê? Q sobre T. Calor trocado sobre temperatura. Certo? Enfim, né? Bom, no caso de uma transformação isotérmica, a gente sabe que o calor trocado é igual ao trabalho realizado, porque não tem variação de energia interna. E o trabalho realizado, eu estou passando aqui porque é a mesma coisa que eu fiz lá em cima, tá? É igual a nRT/ln de V2 sobre V1. Certo? O T com o T cancela e eu obtenho a mesma expressão que eu tinha lá atrás. nR vezes ln de V2 sobre V1. Só que agora, particularmente, eu vou colocar os valores. Ó. N, 1 mol, imaginando que eu tenho 1 mol. O R, 8,31. Ln de V2, que é 2 vezes V1, que ele fala que vai dobrar o volume. Ó. Certo? Nesse caso aqui especial, ele está falando que vai dobrar o volume. Então fica dobrado. Então aqui você cancela, fica Ln de 2
Você fazer as contas, vezes 8,31, te dá um ΔS de 5,76 joules por Kelvin. Eu propositalmente coloquei o mais aqui. Quero que vocês entendam que isso aqui deu mais. Certo? Mais 5,76 joules por Kelvin. Gente, aqui eu passei meio rápido, porque é basicamente o que eu tinha feito lá atrás, só que, né, olhando agora já com valores aqui, ok? Galera, só para entender uma coisinha rápida. O que acontece se eu fizesse o processo inverso? Vamos supor que de alguma forma, por uma mágica incrível da natureza, essas moléculas se organizassem todas e viessem para cá e parassem todas aqui. Vamos supor. Rapidamente. Só para supor, só vamos brincar, tá? O que vocês acham que ia acontecer? Qual seria a variação da entropia? Tá na sua cara ali já. Só imagina, se isso aqui fosse a situação inicial e que por algum motivo, um milagre na natureza, eu chegasse nisso espontaneamente. O que vocês acham que ia acontecer? Vamos? Qual seria a variação da entropia, pessoal? Seria negativa? Isso, seria exatamente esse valor, só que negativo. Porque eu teria aqui, na verdade, como se fosse V2 como sendo meio V1. Então ficaria ln de meio. Que dá isso aqui negativo. Ok? Não, exatamente isso aqui eu falei besteira agora, né? Beleza? Então o que eu quero dizer é o seguinte, turma. O processo ele acontece com preferência de aumentar a entropia ou diminuir a entropia? Espontaneamente. Esse ΔS aqui significa o quê? Positivo. Que a entropia está aumentando. Certo? E esse é o processo espontâneo. No milagre que eu falei da natureza, que isso aqui passasse da parte de baixo para de cima, a entropia estaria diminuindo. Então, espontaneamente, o que se espera que a entropia faça de um sistema, pessoal? Ela aumente. Tá? Então, só para você entender que esse é um exemplo. Mais um exemplo. Então, volta para aquele que eu falei. Imagina lá de novo, aquele 1 litro de água, cada garrafão ali, cada bagulho, cada becker, 1 a 0 graus Celsius, outra a 100 graus Celsius, trocam calor entre si até atingir o equilíbrio a 50 graus Celsius. Estou dando até o equilíbrio agora, quanto que é. Beleza. Certo? Muito bem. Pessoal, qual é a variação da entropia? Bom, eu consigo calcular essa temperatura de equilíbrio aqui, tá? Pego o calor trocado por 1, mais o calor trocado pela outra porção, isso iguala a zero, porque a soma dos calores trocados tem que ser zero, o sistema é isolado, né? Então, quanto de energia que eu tinha antes vai ter o tanto de energia que eu vou ter no final. A energia interna do sistema não muda. Ok? Muito bem. Então, não tem perda de energia nem ganho de energia, tá? Agora vamos ver o que acontece com a entropia. Ó, voltando aqui. Opa, por algum motivo mudou ali o... Pessoal, vamos lá. Primeiro, aqui a definição, né? Variação da entropia vai ser a integral do estado 1 para o estado 2 de dq, um processo reversível, sobre t. Certo? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer essa mesma expressão, só que eu vou fazer o seguinte. Imaginando que tanto a porção que estava quente como a que estava fria vão chegar até a temperatura de equilíbrio, elas vão trocar calor na forma de mc ΔT. Né? Só que aqui, como é um infinitesimal, o dq fica mc dt sobre t. Muito bem. Pessoal, tranquilo. O mc é constante, pula para fora. Então vai ficar a integral de dt sobre t. E isso, obviamente, que é o quê? mc ln de t1, t2 sobre t1. Não preciso nem discutir, né, gente? Isso aqui é ln, essa integral, e isso vai dar t2 sobre t1. Tudo bem?
Aí o que eu vou fazer? Porção A. Imagina a porção A, que é aquela que estava inicialmente a 0 graus Celsius. Eu vou usar isso aqui. Delta S da porção A vai ser massa, que é 1 kg, 1 litro, 1 kg, vezes o calor específico, 4.200, vezes Ln da temperatura final, que é 50 graus Celsius, 50 graus Celsius passando para Kelvin dá 323, sobre a temperatura inicial, que era 0, que é 273. Faz a conta, isso vai dar um aumento de entropia de 706,4 joules por Kelvin. Ok? Porção B é aquela que estava inicialmente a 100 graus Celsius. Tranquilo? Muito bem. Faz a mesma forma. Temperatura, massa de 1 kg também, tal, né? Calor específico da água, né? 4.200 joules por quilograma Kelvin, vezes Ln. Só que agora a temperatura final é 323, só que a inicial é 333. Certo? Que era 100 graus Celsius. Faz essas contas, vai me dar uma variação de entropia de menos 604,5 joules. Olha só que interessante. Essa água, ela perdeu a entropia dela diminuiu. Essa porção de água B. Né? Beleza. Só que o quanto de entropia que o dela diminuiu, da outra aumentou mais. O que nos leva ao sistema AB. Se eu somar as duas variações de entropia, vai me dar uma variação de entropia de mais 101,9 joules por Kelvin. Certo? Bom, pessoal, não preciso nem falar para vocês que se eu tivesse a situação invertida, vamos voltar. Opa, cadê? Tá aqui. Imagina que eu tivesse duas porções de água a 50 graus Celsius encostadas uma da outra. Aí eu fico esperando isso, esperando. E por milagre da natureza, uma porção começa a esquentar espontaneamente, a outra esfriar, até chegar a uma a 0 graus Celsius e a outra a 100 graus Celsius. Em termos de princípio de conservação de energia, nenhum problema. Você vai falar, não, beleza, a energia se conservou. Mas isso acontece? Não. Por quê? Porque se isso acontecesse, eu ia refazer essas contas todas e ia chegar numa variação de entropia do sistema de menos 101,9 joules por Kelvin. O que me diria que a entropia estaria diminuindo. Então, novamente, num processo espontâneo, irreversível, você não vai ter diminuição de entropia, você vai ter aumento de entropia. O máximo que você pode ter, que se o processo for reversível, muito bem comportado, que na verdade praticamente não existe, você pode ter uma variação da entropia zero. Mas isso numa situação idealizada. No geral, a entropia ela aumenta num processo espontâneo qualquer. Certo? O que nos finaliza, então, com a segunda lei da termodinâmica de novo. A gente escreveu ela assim: nenhuma máquina térmica operando em ciclos é capaz de converter calor integralmente em trabalho. Certo? Mas podemos reescrevê-la assim. A entropia em um sistema fechado nunca diminui. Ou seja, o ds/dt é sempre maior ou igual a zero. Essa é uma alternativa à segunda lei da termodinâmica. Gente, essa segunda lei é uma das leis mais assim, dramáticas da física, porque traz consequências realmente muito assim surpreendentes e ela tem uma interpretação microscópica também, né? Então, na verdade, existe toda a mecânica estatística que eu já cheguei a comentar com vocês, e tem uma parte do livro que vocês têm aí, se vocês quiserem dar uma olhada, é muito bonito, porque você consegue entender estatisticamente por que a entropia tem que aumentar, né? Então, isso é um processo basicamente estatístico. Tá? E a probabilidade de você ter um processo qualquer em que a entropia diminua espontaneamente, eu não vou dizer que é zero, porque estatisticamente não é. Mas é aquele negócio do gás, por exemplo, lá que eu falei da expansão livre, se eu tiver 10 moléculas de gás somente, a chance de eu ter 5 de cada lado e depois virar 10 para um lado e 0 para o outro é 1 em 1 quatrilhão. Então não acontece.
Então você consegue mostrar estatisticamente que não tem como. A entropia ela aumenta, né? Estatisticamente ela aumenta com probabilidade de quase 100%. Quando eu falo quase, é 99,999, quantos 9 você quiser, e lá chega lá no fim. Bom? E isso traz algumas consequências. Uma delas, por exemplo, chamada morte térmica do universo. Essa eu vou deixar para vocês procurarem por curiosidade, tá bom? Que já deu mais que o tempo para hoje. Enfim, morte térmica do universo é um negócio até meio triste, mas enfim, né? Mas tudo bem. Eu vou parar agora a coisa.